Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Já soltei um vídeo aí hoje, mais cedo, sobre a questão aí, né, do GE, do Zé Colmeia, com análises terríveis sobre o Maxime, né, comparação com o Garré, o Zé Colmeia tentando falar mal do Carille, sem ter argumentos para isso, e ao final tentando justificar por que o Carille seria ruim, chamando-o de assombroso, acaba concordando com o técnico, né? É uma coisa meio, sei lá, esquizofrênica, bipolar. O cara fala mal do Carille, aí explica por quê, e no final tem que se dar o braço a torcer, diz que o Carille não tem outra coisa a fazer, né? Inclusive, muitos torcedores colocam aí, né? Tem até um rapaz que eu acompanho no TikTok, gosto do trabalho dele, mas ele é mais noticiador, né? Sai uma notícia, ele fala, tal. Aquela história de o medo de perder tira a vontade de ganhar. Não dá para pensar assim quando o oponente é bem mais forte que você. Flamengo, Palmeiras, um Inter, por exemplo, em casa, né? Quando o Alan Patrick está com vontade de jogar, esse aí é brabo. Esse que o Vasco tinha que ter, né? O Inter toma Couto e toma o Payet. E dá o Alan Patrick aí. Tem que dar mais quanto? 1 milhão? Toma 1 milhão aí, Inter. Eu faria isso. O Alan Patrick só tem 33 anos, tá? E aí, essa situação que eu expliquei, blá, 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 dizendo isso, dizendo aquilo, solta agora um outro vídeo, esse agora que eu estou falando, e vou dizer sobre... só para fechar essa questão do rapaz do TikTok, eu sou inscrito dele, é meu também, ele é meu inscrito aqui no YouTube, não tem canal no YouTube, salvo engano, né? Se você for trocar mesmo com esses times mais fortes, você vai perder, né? Tem que ser com inteligência. E nós ainda não estamos tendo a inteligência correta. Se esse rapaz fala que o Vasco pecou na estratégia, ok, né? Pelo menos uma linha média, transição rápida, saindo com 2, 3 jogadores, pegando o time do Flamengo desguarnecido, mas para isso tem que ter perde-ganha, para isso tem que pegar a bola, jogar para frente. Mas muitas vezes ontem a gente viu o Hugo Moura, que eu gosto, Jair, que eu gosto também, mas não nessa função, mais adiantado, jogando a bola para trás, né? Em dado momento, cadê o Ryan? Tá marcando, não tem como. Então falta estratégia ao Vasco para jogar com os times mais fortes. Mas não dá para trocar soco com esses malucos que você vai perder, né? E às vezes perde demais e a torcida... quando perde, não fala, o Vasco perdeu, levou 5, mas foi para cima. Ninguém fala isso, não. Quando perde de 5, 6 para um oponente melhor, vamos jogar com o Palmeiras na arena, no Allianz Parque, né? Se o Vasco falar, vamos lá Vasco, joga de igual para igual, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar, vamos lá Vascão, vamos ganhar e tal. Aí leva de 5, aí vai dizer que o Vasco não teve inteligência, mas ninguém vai dizer que o Vasco tentou jogar, foi valente, trocou, que o Vasco teve vontade de ganhar e perdeu por isso. Ninguém vai dizer essa merda, né? Então é fácil falar, mas difícil é fundamentar a fala errada, né? E aqui o meu mistério é esse, falar com fundamentação. Então não posso dar mole em momento algum. Às vezes tem opiniões diferentes da sua e você tem diferente da minha, claro. Por isso os comentários aqui, a gente troca ideias, não há aqui senhor da razão, há apenas a opinião individual de cada um, uma opinião de per si. Você tem a sua, tem a minha, e a gente pode seguir aí, né? Só para fazer um exemplo, muitos julgamentos são assim, 5-4, né? Juntinho. E aí, mas mesmo assim sai um acórdão lá do Supremo, né? Mesmo assim sai um acórdão e tá aí tudo certo, né? Tá tudo certo, não sei o que, ninguém reclama. É isso aí. Opiniões, a maioria nem sempre tá certa, mas em dado momento vai vencer, né? Esse vídeo aqui eu quero falar sobre a questão da babaquice que está sendo feita por alguns youtubers, por jornalistas, por desgraçados
tentando macular, tentando chamar o Capasso disso e daquilo. O Capasso tem contrato e não quer sair do Vasco, a não ser para um time que vem ali a prover. Acabou, simples assim. O Rossi ficou no Vasco um maior tempão. Times e mais times queriam que o Rossi fosse para lá. O Vasco queria que outros times, que ele saísse para outros times, ele não quis. Tem um contrato, o cara vai cumprir, né? Quando o jogador sai, o pessoal fala, traidor, não cumpriu o contrato, blá blá blá. Arruma um time bom para ele jogar, arruma uma coisa boa que ele sai. Parece que não há coisa boa para o Capasso até agora. Se houver uma coisa boa para o Capasso, patentemente boa, né? Ótimo, aí pode-se falar que ele está errado, que ele está mamando na teta, blá blá blá. Mas enquanto não houver uma coisa boa, time, salário, local, né? Jogar num lugar que ele goste, num time bom, o salário dele, ele tem o direito de ficar no Vasco. Infelizmente é isso. Não estou aqui falando mal de Capasso. Tem um contrato e pacta sunt servanda. Quem é mais velho vai lembrar disso aí, né? O CPC de 2015 deu uma mitigada nisso aí. Não é só mais assim. O juiz pode até se meter no contrato, mas nesse tipo de cláusula contratual, juiz algum pode se meter. Ele tem direito de ficar no Vasco até o fim do contrato. Mas vamos fazer um paralelo aí. Vamos fazer um paralelo. É justo chamar o Capasso disso ou daquilo e defender Teixeira e Souza no Vasco? Teixeira e Souza, vascaínos, não deveriam falar assim, pô, cara, não estou entregando nada, vamos sair? Vamos acabar esse negócio? Mas, porra, os caras não querem. Esses caras aí, né, essa cúpula abastadinha na babesca do Vasco, né? Até falei sobre esse malandro aí no vídeo anterior, né? Tem um condomínio na Barra, salvo engano é Península, né? Todo mundo mora lá e tal. Verrete, Teixeira, Souza, os caras moram ali e tal. Ninguém quer abrir mão disso, né? Vieram pra cá, vão ficar o tempo inteirinho aí do contrato do Vasco. É uma galera que se juntou, né, para fazer vida do Vasco, porque o Teixeira e o Souza estão fazendo vidinha no Vasco. Por que a torcida não reclama? Por que a Força Jovem não vai lá e fala assim, Teixeira sai fora, Souza sai fora? Por quê? Por que a Força Jovem não soltou uma nota dizendo assim, muito obrigado, Léo Jardim, muito obrigado por salvar o Vasco contra o Flamengo. Mas quando o Léo Jardim, vascaíno que está sendo, não falei que ele Vasco está honrando a porra da camisa do Vasco, reclamou da vaia, ele disse, nunca vi um time ganhar sendo vaiado. Ele é jogador, ele quer o bem pro Vasco. E o Carille, o próprio Carille, quer vaiar? Vai antes ou depois, não durante. Tem escrito que fala, eu vou vaiar o que eu quiser. Não concordo, mas respeito com a sua opinião. A vaia durante o jogo atrapalha, né? Então, voltando para o meu vídeo, para nunca perder o foco, né? Porque que o Souza e o Teixeira seriam melhores que o Capasso, sendo vascaínos, né? Crias, estão aí faturando no Vasco sem jogar. Quando entra, nada apresenta. O Souza nem consegue estar relacionado. Como volante foi extirpado, não tem mais chance. E zagueiro fez aquela cagada, não tem mais espaço para isso aí, né? Mas, para não esquecer, né? As organizadas têm que ajudar. Solta uma nota aí pro Léo Jardim, Léo Jardim, você tá certo aí, cara, você honra a camisa do Vasco, né? Não, mas só querem falar mal, só querem, tem uma palavra, lacrar, né? Lacração. O Léo Jardim disse, falou mal da torcida e tal, aí nota para ele para intimidar e tal. Intimida outros caras aí, pô, fala assim, ô Souza, Teixeira, sai fora, não aguento mais não. Não vai fazer isso. Todo mundo da panelinha do Pedrinho, né? Força Jovem é Pedrinho, as organizadas são Pedrinho. Não vai acontecer nada nessa história aí, né? Tem que ter culhões para fazer o que é correto, né? Então, Capasso, nada está fazendo diferente do que o Rossi fez e do que o Teixeira e o Souza estão fazendo, né? Lloyd, Pedrinho poderia vir a público e falar, Lloyd, foi um erro, errei com o Maxime, errei com o Jean David, que eu trouxe para serem atacantes, não são, errei com o Nuno, errei com o Garré,
que eu trouxe para serem atacantes não são. Nuno tá até bem como meia, né? Pô, não pensei nisso. Os caras trouxeram Nuno para ser atacante e ele está se apresentando como um meia. Até um meia atacante, mas meia. Isso aí é planejamento? Porra nenhuma, né? Mas vem a público aí, Pedrinho, fala, ó, Lloyd, foi um erro, desculpa aí, né? Tô mal, contratei mal, eu, Pedrinho, porque não é o Santana, não faço uma babaquice de blindar o Pedrinho, porque quem contrata é a porra do Pedrinho, não é, porra não, é o Pedrinho, não é o Santana. Bom, 500 mil por mês do Lloyd, como é que vai reaver os valores que foram pagos? Como é que vai reaver os valores que foram apalavrados a pagar, né? Se você faz um contrato com uma entrada e parcelas e tal, se você desfaz isso, tem uma multa aí, tem uma compensação financeira, né? Para fechar, eu gosto do Watson, não é mil maravilhas, mas é o que tem. Até o dia 10 de julho, amigos, senhores e senhoras, até o dia 10 de julho, não há possibilidade de jogador algum novo, ou novo jogador do português correto, novo jogador no Vasco, não tem. Nem internacionalmente, vindo pela janela, só abre 10 de julho, 2 de julho para quem vai para o Mundial, né? Super Mundial, a janela abre 2 de julho, Flamengo, Fluminense e Botafogo podem contratar para o Mundial, 10 de julho para todo mundo do Brasileirão, e a janela interna fechou 14 ou 15 de abril, então agora não tem mais quem vir. Quem vem agora? Não tem mais quem vir. Então, temos que ir com isso aí, né? Reclamar e tal, blá, blá, blá. E só uma observação aqui. Cadê aí organizadas, fazendo lá um protesto para que o departamento jurídico do Vasco instaure, né? Dê início, deflagre as ações penais, os procedimentos cíveis, fora do contrato. O que for do contrato entre 777 e CRVG, está na Câmara de Arbitragem. Mas tem muita coisa que tem que ser julgada em outra área, que a competência não é a Câmara de Arbitragem. Penal, por exemplo, mantém-se lá o segredo dos contratos, no âmbito penal, instauração de inquérito, ações cíveis de indenização, que o escopo de indenização esteja fora dos contratos entre CRVG e 777, cadê? Não tem nada. Vocês não vão cobrar, né? Não vão cobrar. Cobravam no churrasco lá quando o Salgado batia sei lá, pandeiro, repique de mão, reco-reco, chocalho, né? Aí era tudo certinho, dinheiro para churrasco, dinheiro para cerveja, né? Também gosto de churrasco e cerveja, mas jamais estaria do lado daqueles desgraçados, né? Estou do lado do Vasco, sempre e unicamente ao lado do Vasco. Se gostou dos comentários, se inscreva no meu canal, Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Comenta, que aqui meu canal não é de Pix. Não peço Pix, eu peço comentário. É o que faz meu canal todo dia ter conteúdo, porque eu gosto dessa troca. É torcedor para torcedor, sendo que comunicação não é exclusividade de jornalismo. Isso é muito legal, né? O cara fala assim, eu sou jornalista, blá, blá, blá. Isso mudou, meu amigo. A comunicação hoje pode ser feita por qualquer um, jornalista ou não. E outra coisa, tem muita gente boa aí, de canal de youtuber, que poderia estar lá fazendo pergunta nas coletivas, né? Nas entrevistas, né? Uma porrada de jornalista aí, né? Que não vale... eu ia falar uma coisa que eu não posso falar. Não vale o não sei o que chupa, né? É isso aí que eu ia falar, né? Então, comentem aí que é o mais importante. Vasco Análise. Até o próximo vídeo.